Olá, amados e queridos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos de volta para nosso encontro semanal. O discípulo e a igreja é o nosso tema dessa semana e nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte das suas ocorrências, significa congregação. Nesse sentido, a ênfase está no grupo de crentes em Cristo, batizados, que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes, a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra igreja. Em nosso estudo, vamos preocupar-nos com a igreja no sentido de congregação. E no contexto da congregação local, é que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé no Senhor Jesus Cristo. Ali, ele deve encontrar os recursos para crescer até a estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. O que é uma igreja? Quando se fala em igreja hoje em dia, logo se pensa em uma organização ou instituição. Mas nos tempos do Novo Testamento, a igreja era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. O próprio significado da palavra igreja, que é derivada do grego eclésia, dá-nos uma ideia do dinamismo da sua existência, pois significa o grupo daqueles que foram chamados para fora. A comparação com o povo de Israel, que foi chamado para fora do Egito, é linda e extraordinária. Deus chamou-nos para fora do poder do pecado, constituiu-nos o corpo de Cristo na face da terra. Como um corpo, temos uma função ou missão a desempenhar. As seguintes expressões e textos vão nos ajudar a compreender o que é uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja é um grupo de companheirismo. Atos capítulo 2, versículo 42. E diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Vocês podem ler também em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 21. A palavra comunhão descreve bem o relacionamento que deve existir entre os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos devem considerar-se iguais e se amarem mutuamente. Romanos capítulo 12, versículo 10. Você pertence a uma nova família, a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. É realmente maravilhoso, irmãos, ser crente em Jesus Cristo. Uma igreja é um corpo. O corpo humano é formado de várias partes, a saber, cabeça, tronco e membro. Mas nenhuma dessas partes tem vida própria ou independente uma da outra. Todas trabalham juntas. Assim acontece na igreja. Existem muitos e diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Podemos ler em Colossenses 1, 18 e também em Romanos 12, de 3 a 9. A igreja é um templo espiritual. O templo dos judeus no Antigo Testamento foi construído com elementos materiais como pedra, madeira, cortina e etc. Mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual, formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Leia 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leia também 1 Reis 6, de 11 a 13. Percebe-se que Deus habitou no meio do povo de Israel, no templo de Salomão. Hoje, Deus habita conosco na igreja. Por isso, ela deve manter-se santa. 1 Coríntios 3, 17. Nos dias do Antigo Testamento, alguns homens eram designados como sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, todos os discípulos são sacerdotes.
1 Pedro 2, versículo 9 e Apocalipse 1, 6. Ao ler o livro de Levítico, você verifica que os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus, pelo povo e por si mesmo, uma vez que cada crente é um sacerdote do templo espiritual, que é a igreja. É muito natural que você fique a interrogar-se a respeito do sacrifício que deve e pode oferecer a Deus. A Bíblia nos orienta a esse respeito. 1 Pedro 2, 5, Hebreus 10, versículo 12. Quais são os sacrifícios que nós, discípulos do Senhor, sacerdote do Senhor, precisamos oferecer? Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz que nós precisamos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz que também devemos oferecer o sacrifício das boas obras. Olha o que tem escrito, vamos ler. Hebreus, primeiro versículo 15, depois versículo 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E também precisamos, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2, um sacrifício de uma vida dedicada a Deus. O crente deve oferecer-se ou entregar-se totalmente nas mãos de Deus. E qual é a origem dessa comunidade? Qual é a origem da igreja? Durante seu ministério na face da terra, Jesus viveu como quem veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu à antiga comunidade, à nação judaica, mas esta o rejeitou. Romanos capítulo 11, versículo 12. Chamou um grupo de discípulos, os seguidores, e lhe deu os princípios normativos dessa nova comunidade. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Mas é importante que você leia todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, porque nela está descrita todas as características que pertencem a essa nova comunidade. Jesus designou 12 homens como líderes. Além do mais, Jesus declarou que essa nova comunidade ia se chamar igreja. Mateus capítulo 17, do versículo 16 ao 18. É importante que você note o seguinte: Jesus foi quem instituiu a igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja está em processo de edificação. O que significa? Significa que ele continuamente está chamando outras pessoas a fim de que desfrute das bênçãos do reino dos céus. A igreja, por ser de origem divina, não pode ser destruída. O fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 19 a 21. Esta é a razão pela qual a igreja jamais será derrotada. Por mais que o mal e os poderes do mal tentem se esforçar para destruir, não vai conseguir destruir a igreja do Senhor Jesus. Uma vez que a igreja está sob o domínio ou senhorio de Cristo, nenhum outro organismo tem autoridade sobre ela. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver ingerência de um sobre o outro. Mateus 22, 21. Quem são os oficiais dessa nova comunidade? Quem são os oficiais da igreja? O Novo Testamento menciona 2 tipos de oficiais da igreja: pastores e diáconos. Ao ler Efésios 4, 11 e Hebreus 13, 17 e 24, e 1 Pedro 5, 4, você encontrará a palavra pastor para designar o líder local do grupo de cristãos que se reúnem como igreja. Mas também você encontrará nas Escrituras expressões como ancião e bispo para designar tais líderes locais. Desculpa aí eu designar porque não quis sair. Atos 20, 28 e 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 5. Será que isso significa que existe, a existência de outros tipos de oficiais nas igrejas? De forma alguma. A palavra ancião
significa alguém respeitado, experimentado, que pode aconselhar. Bispo quer dizer alguém que cuida dos outros, ou supervisiona e dirige o trabalho. Já a palavra pastor designa aquele que cuida das ovelhas. Define e descreve e cuida e a proteção do líder com relação aos membros da igreja. Todas essas palavras refletem aspectos diferentes de uma mesma função. Leia 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 6 a 9. E a gente pode ver que fazem parte dos requisitos de um pastor. A palavra diácono significa ser ministro ou servo. Nesse sentido, todos nós crentes do Senhor Jesus Cristo somos diáconos do Senhor. Mas houve na igreja primitiva um grupo destacado de oficiais com este título. As exigências para que alguém seja consagrado como diácono estão descritas em Atos 6, 3 e 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Os diáconos devem ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. A missão da nova comunidade, a missão da igreja. Eu costumo dizer que a missão da igreja ela é trina, né? Nós temos 3 missões. E essa igreja, que é o corpo de Cristo, deve notar e ver que ela precisa ter uma vida de serviço e viver a serviço dos outros. Mateus capítulo 10, versículo 45. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. Então, a nossa missão, nós temos essas 3 missões. Nós precisamos nos voltar para Deus, ou para a adoração, viver em adoração ao nosso Deus. Precisamos viver o ensino. Nós temos que ensinar aos crentes, os novos crentes e aos crentes velhos também. O ensino, ensinar a palavra de Deus, compartilhar essa palavra. Nós temos como missão ensinar uns aos outros para que todos nós cheguemos ao conhecimento e cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa terceira missão, evangelizar, ou levar ou proclamar as boas novas do Evangelho às outras pessoas. Então nós temos essa tripla missão. Em Mateus capítulo 28, de 16 a 20, e em Atos 1, de 5 a 8, nós podemos ver claramente qual seja a missão da igreja. Lembre-se bem disso, irmãos. Vocês ouviram a mensagem e devem compartilhar com outras pessoas. Essa mensagem da reconciliação deve ser compartilhada com outras pessoas. Que Deus seja glorificado através de suas vidas, né? Que Deus esteja compartilhando e trazendo com que vocês vivam nessa comunidade e participem verdadeiramente dessa comunidade. O que você agora, discípulo amado de Jesus, membro dessa nova comunidade, pretende fazer para obedecer o ID e a ordenança do Senhor Jesus Cristo? Nós estaremos orando nesse instante. Querido Deus e Pai, o Senhor veio a este mundo para trazer e formar uma nova comunidade chamada igreja. E, ó Deus, nos chama a cada um de nós para fazer parte dessa comunidade e também de fazer parte, ó Deus, deste corpo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que cada um possamos nos comprometer, ó Deus, em realizar a nossa missão, a missão de adorar, de proclamar e de glorificar o Teu santo nome, a missão, ó Deus, de ensinar, de compartilhar com os nossos irmãos de todas as experiências que nós temos vivido com o Senhor e, acima de tudo, levar outras pessoas ao conhecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, anunciar as boas novas do Teu Evangelho. Como diz a Tua palavra, não há limite. O mundo inteiro
é o nosso campo missionário. E que a igreja, a nossa igreja, a igreja a que nós pertencemos, e todas as igrejas, ó Deus, espalhadas pelo mundo, possa cumprir essa missão, essa tripla missão de adorar, ensinar e evangelizar. Obrigado, ó Deus, pelos teus discípulos que estão participando dessas atividades e que eles vivam para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assim nós encerramos nossa lição. Esperamos que Deus possa abençoar vocês e até o próximo encontro que nós teremos na próxima semana. O Senhor te abençoe.